Olha, neste vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês um aspecto, um lado obscurecido, oculto da minha vida pessoal. Como que eu venho enfrentando esse problema moderno do acesso muitas vezes facilitado à pornografia e o consumo deste material na minha vida. Olha, eu quero que esse vídeo ele te ajude de verdade, de maneira prática. Então eu vou compartilhar aqui sim um conjunto de estratégias, um conjunto de medidas, de diligências para você aplicar na tua vida no combate a esse vício. Mas eu também quero que esse vídeo te ajude de forma inteligente. Eu quero que você saia daqui deste vídeo com um entendimento, uma percepção mais aprimorada acerca da desordem, do mal que é esse vício em nossas vidas. Eu me chamo Flávio Magno, este aqui é o meu canal, um canal de ética cristã e teologia moral, voltado para um público interessado num modelo, um padrão de vida cristão. E se você perceber valor, se você perceber sentido, razão, significado nesse nosso trabalho aqui, eu te convido a entrar no nosso site, flaviomagno.com, o link está na descrição, conhecer melhor o nosso trabalho e fazer parte da nossa comunidade, uma comunidade de mentoria e direção espiritual, focado na formação de homens e mulheres santos e santas. A primeira medida, a primeira estratégia que eu quero compartilhar aqui com você é o tratamento do ambiente, o tratamento do contexto onde se processa, onde se passa estes teus momentos de solidão, que costuma ser no ambiente doméstico, costuma ser nas nossas próprias casas. Então, o tratamento desse contexto, o tratamento desse ambiente é a primeira medida que eu apliquei na minha vida e que deu resultado. Tudo que eu falar aqui neste vídeo, tá? Eu não descobri sozinho, eu não tirei da minha cabeça. Tudo que eu falar aqui faz parte dos manuais de teologia ascética. Então, tudo que eu vou falar aqui, você vai encontrar maiores detalhes, maiores informações, você pode pesquisar sobre o conceito de purificação dos sentidos, tá? Então, faz parte desse processo de purificação dos sentidos o contexto com o ambiente. E nesse sentido, o que me ajudou muito foi o recurso à arte sacra. Então, quando eu falo arte sacra, eu estou falando do quê? De pinturas, telas, quadros, mas também estátuas, esculturas e a música, música sacra no ambiente. Então, na minha casa, eu acabei ali recorrendo a esse conjunto de arte. Então, na minha casa tem telas, tem pinturas, tem quadros, tem esculturas, estátuas, e eu costumo deixar a TV ligada ou em um conteúdo de formação pessoal, em um canal no YouTube de formação, ou em uma música sacra. E isso me ajuda a dar essa purificada, esse tratamento no ambiente. Então, o princípio aqui é o de que é necessário, sim, nesse combate, nesse enfrentamento desse vício que eu estou tratando, o cuidado com o contexto, o cuidado com o ambiente onde se passa esses momentos de solidão. Não é possível passar por esses momentos de solidão de maneira negligente, de maneira distraída. É necessário, sim, todo um cuidado, principalmente com o ambiente, o contexto. A ideia por trás aqui desse princípio é o de que sozinhos, num ambiente como de uma igreja bem decorada, uma igreja bem bonita, uma igreja com uma arte bem caprichada, o nosso comportamento e os nossos pensamentos costumam ser outros. A ideia é trazer esses ícones, esses referenciais para o nosso ambiente doméstico, para que a gente consiga usufruir do efeito estético desses ícones, desses referenciais artísticos na nossa vida, que sempre remetem ao transcendente, sempre remetem ao sagrado. E isso ajuda nesse processo de purificação dos sentidos.
A segunda medida, a segunda estratégia que eu quero apresentar aqui para você, diz respeito ao cuidado com o ambiente que você frequenta. Então, o princípio aqui é que o ambiente onde nós frequentamos também pode gerar estímulos, tanto para um lado quanto para o outro. E eu sei o quanto isso é difícil, tá? O quanto é difícil nós termos esse controle do ambiente em que frequentamos. Pode ser, por exemplo, que você frequente uma universidade, você frequenta uma faculdade onde está presente a hipersensualização. Então, as pessoas, os demais estudantes que frequentam aquele ambiente, sejam hipersensualizados, as conversas sejam muito vulgares, haja muita baixaria. Isso pode acontecer com qualquer ambiente. Eu estou falando aqui do ambiente universitário, né, que pode ser o seu caso, mas isso pode acontecer com qualquer ambiente. Então eu sei o quanto isso é difícil, o quanto esse problema da hipersensualização, de uma cultura hipersensualizada, ele nos afeta, ele está presente, ele é real, e o quanto isso dificulta esse processo, esse combate aos nossos vícios. Mas ele precisa ser feito de alguma maneira. Você precisa tomar esse cuidado. A terceira medida que eu quero propor é o cuidado com o que consumimos visualmente. Então, de novo, aquilo que nós consumimos visualmente, ali na tela do celular, ali na tela do computador, na televisão, gera estímulos. E nesse caso aqui, me ajudou muito, tá? Como parte aqui do meu testemunho pessoal, eliminar as redes sociais da minha vida. Então, ali no contexto da pandemia, mais ou menos ali 2020, 2021, eu tomei essa decisão de eliminar completamente a rede social da minha vida. Então, eu não tenho perfil no Instagram, Facebook, X, não, TikTok, eu aboli a rede social da minha vida. E me fez muito bem. Eu costumo ensinar, tá, para os meus alunos e para os meus mentorados, de que a rede social, ela é um ambiente que trabalha, explora muito o que há de pior em cada um de nós. Então, aqueles nossos vícios de caráter são todos eles explorados pela rede social. Então, por exemplo, se o problema da pessoa é a vaidade, a rede social vai explorar justamente este aspecto do caráter dela, a vaidade. Então, ela vai usar a rede social de maneira vaidosa para se expor, para ficar publicando foto e contando tudo que acontece na vida privada dela. É um problema. Se o problema da pessoa for inveja, a rede social explora isso. A pessoa fica ali observando a vida das outras pessoas, fica acompanhando a vida das outras pessoas, fica querendo saber, curiosa pela vida, o que está acontecendo na vida das outras pessoas. Se o problema do indivíduo for a luxúria, que é o que eu estou tratando aqui, mesma coisa. Então o olhar dele vai ser todo impuro, vai ser todo pautado por esses referenciais de impureza, de luxúria, de sedução, de sensualização. Então, o cuidado com o que consumimos visualmente por meio desses aparelhos eletrônicos de hoje, celular, TV e computador, faz parte também desse processo. A quarta medida que eu quero compartilhar com você, e talvez a mais importante, é a oração. Tá? A oração. A oração faz parte daquilo que na teologia cética chamamos de purificação da imaginação. É colocar a imaginação não para divagar de forma descontrolada, fora do nosso controle, mas colocar a imaginação ao nosso favor. E nesse campo aqui, conta muito a oração meditativa. Aquela oração onde você para pensar, refletir, imaginar sobre aquilo que você está falando, aquilo que você está dizendo. E nesse sentido, me ajudou muito, tá? A meditação em torno do Pai Nosso. Então, meditar ali as sentenças, os pedidos que compõem essa oração, o Pai Nosso, pensar no que você está falando, pensar no alcance, na profundidade, no sentido mais amplo e profundo
daquilo que você está falando, o que significa Deus ser Pai. Quando você fala ali Pai Nosso, parar para pensar nisso. Puxa, Deus é Pai. O que isso quer dizer? Né? Eu sou pai. E olha o cuidado que eu tenho com a minha filha. Como deve ser então o cuidado desse Deus que é Pai, que se apresenta como Pai nosso por nossas vidas. Então, esse tipo de meditação, esse tipo de reflexão, ele ajuda na purificação da imaginação. E é a oração quem vai te preparar, vai te dar condições, vai te dar força, vai fortalecer a tua vontade para você passar por esses processos, essas situações de solidão. Então, costumo orar enquanto eu estou no caminho, no trânsito, vindo para casa, quando eu sei que eu vou ficar sozinho. Então, quando eu sei que esse momento de solidão vai acontecer, que eu preciso me preparar para isso e eu estou no caminho, eu já venho em oração dirigindo no próprio carro. Então, essa oração, ela vai me preparando para me dar melhores condições, mais força para poder enfrentar, chegar nesse problema mais preparado. Então, a oração como um caminho de graças santificantes, para você poder passar por esses momentos. Então, a oração, ela é talvez aí a principal peça nesse conjunto de 4 medidas que eu compartilhei aqui neste vídeo com você. E eu quero aqui compartilhar como que eu cheguei na conclusão acerca dessa imoralidade, do mal, da desordem que é o consumo de pornografia em nossas vidas. Em uma certa altura, tá, da minha vida, ficou muito claro para mim, digamos, eu fiquei convencido, pessoalmente, acerca de uma vocação bastante nobre, bastante digna, muito elevada do sexo em nossas vidas, da dimensão sexual dessa nossa existência humana. Eu percebi o sexo como naturalmente vocacionado para, claro, a geração de novos seres humanos, mas mais do que isso, para uma vocação sobrenatural para a geração de almas. E quando nós falamos de almas, estamos falando de almas eternas. E eu não sei para você, mas quando caiu a ficha para mim, quando eu me dei conta do sexo sob este olhar, sob esta abordagem, como um ato vocacionado para algo muito nobre do ponto de vista sobrenatural, que é essa geração de almas eternas, a coisa mudou de figura. Eu comecei a achar uma coisa muito baixa, muito mesquinha mesmo, muito miserável, vulgar, reduzir toda essa riqueza, toda essa potência criativa do sexo ao seu mero expediente sensível, ao mero aspecto do prazer do sexo. Tudo bem, o sexo ele é sim prazeroso e ele foi feito para ser prazeroso, mas reduzir o sexo a essa mera dimensão sensível, prazerosa, me pareceu uma pobreza, uma miséria, uma redução muito baixa. Eu comecei a querer, a desejar essa, essa potência criativa do sexo para a minha vida. Foi aí que eu me dei conta e concluí pela imoralidade do consumo de pornografia em nossas vidas. Como que o sexo, ele não é uma realidade para ser vista. O sexo não é para ser assistido, não é para ser visto. O sexo ele é para ser praticado e para gerar todos os seus frutos, que vão muito além do mero prazer. Então, o resultado prático, os frutos próprios do sexo, são a família. Então, a família, os filhos, eles compõem o resultado mais nobre, mais digno do sexo. E como que o sexo ele é todo voltado para ser muito eficaz nesse resultado, nesse produto, na geração de novos seres humanos e mais do que isso, na geração
de almas eternas. Então foi aí que eu busquei todas essas medidas que eu compartilhei aqui com vocês para eliminar, para poder combater e superar esse problema na minha vida do acesso facilitado à pornografia. E é uma vitória sempre muito precária, é uma vitória sempre muito tênue, onde a luta ela é diária e a vitória ela pode ocorrer hoje, mas não pode ocorrer amanhã. Então é uma luta que tem que ser feita de forma muito diligente, de forma muito perseverante em nossas vidas. E olha, você não precisa enfrentar todo esse combate sozinho. Talvez seja o seu caso o de constituir alguém da tua confiança para te acompanhar nesse processo, para te orientar nessa tua luta. E nesse sentido eu quero aproveitar para te fazer um convite, te apresentar uma oportunidade muito especial. Eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade, uma comunidade de mentoria, direção espiritual e de aconselhamento. É uma comunidade onde você vai ser acolhido, você vai ser ouvido e compreendido na sua individualidade, com todo aquele devido respeito à sua história de vida até aqui. Sou eu mesmo, tá? Eu mesmo que irei te acolher, te ouvir, e aí eu terei a oportunidade de te aconselhar, de ser o teu diretor espiritual. Na vida de todo mundo, passamos por fases, por momentos em que nos sentimos perdidos, nos sentimos desorientados. A gente não sabe que rumo tomar, para onde ir e precisamos de um norte. Pode ser que seja este o teu caso nesse momento. Pode ser que tudo que você precisa na tua vida agora é alguém que te oriente, é alguém que te aconselhe, é alguém que te dê um direcionamento sobre para onde ir, como seguir, como chegar no próximo passo. Foi Maquiavel quem escreveu que a sabedoria de um príncipe podia ser muito facilmente identificada, reconhecida a partir dos conselheiros, dos ministros que estavam à volta desse príncipe. A inteligência, a prudência, a sabedoria destes conselheiros. E aí eu te pergunto, quem são? Quem são os teus conselheiros? Quem são as pessoas que estão te orientando, te aconselhando, te dando um direcionamento nesse momento da tua vida? Se o que eu falei aqui fez sentido para você, eu te convido a entrar no nosso site flaviomagno.com, o link está na descrição, e te convido a fazer parte dessa comunidade de mentoria, direção espiritual. E será uma enorme honra, será uma enorme satisfação para mim ser o teu conselheiro, ser o teu diretor espiritual nesse momento da tua vida. Por este vídeo é só, eu espero ter contribuído aí no teu combate contra este vício tão humilhante, tão degradante, mas que tem saída, tem solução, tá? Então, um abraço, até a próxima, tchau.